O programa Academia Nossa Casa Planeta tem a grata satisfação de conversar hoje com o diretor titular do CIESP-Sul, nessa temática da Agenda 2030 da ONU, nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e as suas 169 metas. O objetivo 17 trata justamente da implementação de parcerias. E nesse contexto da implementação de parcerias, a CIESP-Sul tem grande expertise. Então, nós temos aqui hoje o diretor Marco Antônio dos Reis, e que vai conversar conosco sobre esses temas. Muito obrigado. Eu que agradeço aí o convite, estar aí com vocês. A gente realmente está aberto para parcerias. Sempre bom estar interagindo, contribuindo. A gente sempre sai ganhando, né? Então, obrigado pelo convite. Então, é um prazer recebê-lo. Eu gostaria que contasse um pouco da sua trajetória profissional. Bom, eu sou formado em administração de empresas, eu sou industrial da área eletroeletrônica, fábrica de componentes, e a minha história é assim. Meu pai entrou numa empresa em 44 como único funcionário, era uma oficina de rádio. Aí transformou numa indústria eletroeletrônica de aparelho de som. E cresceu, chegou a ter 600 empregados, tem lá já na Zona Sul, tem um galpão grande lá com 16 mil metros quadrados. E eu fui fazer estágio com ele quando eu estudava administração de empresa. Fiquei lá 2 anos. Passei por todos os departamentos da fábrica. E aí tinha aquela coisa de ser filho do patrão, eu não queria ser filho do patrão. Então ele me falou, monta um negócio. Eu tinha uma motocicleta, ele não gostava que eu tivesse a motocicleta. Ele falou, você vende a motocicleta, eu dobro o capital e você monta um negócio para você. Eu topei a parada, montei uma pequena empresa, uma indústria já, num lugar que era uma garagem dessas de carro que você levanta a porta e só cabe um carro. Comecei assim. E cresci. Felizmente, depois já estava com 3 mil metros quadrados, com 150 empregados, 3 turnos. E ele falava, você monta o seu negócio que um dia você vem para cá contratado como diretor. Só que eu nunca fui para lá. O meu negócio deu tão certo. E no final da vida, o sócio dele faleceu, o filho do sócio também. Ficaram 3 meninas, decidiram desativar a empresa e ele é que veio trabalhar comigo. Você vê como é a vida. Né? No final da vida dele, ele ficou uns 10 anos comigo na minha empresa. Eu trouxe lá o produto dele. Então, é isso. E eu, como formação, eu me formei em administrador de empresas, eu fiz especialização em marketing, em computação, que na época ainda era aquele computador enorme, né? Não tinha notebook, nada disso, nem o microcomputador. E fiz um curso de política e estratégia na Escola Superior de Guerra, por último. Então, e fiz uma pós-graduação na USP, em gestão industrial, há uns 15 anos atrás, só para uma reciclagem. É isso. A reciclagem é sempre importante, né? Porque você aprende num tempo, depois ou fica esquecido ou fica supervalorizado. Então, convém revisitar. Pela vivência profissional que eu tive, eu não percebi nada. A única coisa que eu percebi é que podia usar computador, podia usar equipamento. Então, era a apresentação com data show. Então, o que mudou para mim foi isso. Tanto que eram 4 boletins. No primeiro eu tirei 10 em tudo, aí eu relaxei, foi mal. No último eu tirei 10 em tudo. E aí? Não comparei, não sei se eu fui melhor aluno ou não, ou se todo mundo... Porque era uma pós-graduação para industriais, específico para... Que a gente fez em parceria, uma parceria com a Fiesp. No meu departamento, a gente tinha parceria com 25 entidades, universidades, o IPT, a DVB, todas as universidades de São Paulo. E aí, com a USP, a gente fazia esse curso de pós-graduação a cada 2 anos. É isso. E que é muito importante, porque para a organização da pós-graduação, a participação sua também acrescenta. Geralmente acaba vindo um convite para ser professor lá, não é? A ESPM, eu tinha um primo que era reitor lá, falou, Marco, vem para cá, vamos fazer aqui trabalho de empreendedorismo, de indústria, mas não é muito meu perfil. O que é a CIESP, né?
Bom, vou te contar então a minha trajetória nesse lado, porque o industrial ele fica muito dentro da empresa, muito isolado, né? E principalmente quando a coisa está boa, tem muita demanda, então eu precisava me relacionar e você fica muito solitário lá, né? Então eu procurei o CIESP em 79, me associei para ter um relacionamento com outros industriais, passei a frequentar, fiz parte do conselho, inclusive esse CIESP que eu estou, que é o CIESP Sul. Depois fui convidado para ir para a Fiesp. Eu fiquei na Fiesp 25 anos. Isso é tudo voluntário, né? Trabalho voluntário. E esse ano me pediram para reassumir o CIESP. O CIESP é o Centro das Indústrias. A gente trabalha junto, Fiesp, CIESP, SESI e SENAI. Como se fosse uma entidade só. Mas a Fiesp ela atende 132 sindicatos. Ela não atende empresa individualmente, ela atende via sindicatos patronais. E o CIESP já atende empresa. Então, a empresa se associa, paga uma mensalidade. Hoje são 8 mil indústrias atendidas pelo CIESP. E nesse ano me pediram, então, para não deixar a Fiesp, porque a gente trabalha junto, mas que eu assumisse como diretor titular na Zona Sul, na região Sul, que é um CIESP que é referência. Tudo acontece lá. Começa lá como piloto e levam para o estado todo. Parabéns! Senhor Reis, como o senhor vê que, se está, na sua opinião, se as empresas, o empresariado como um todo, como está a questão de aderência ao sistema ESG, só para esclarecer, né, para o ouvinte, ESG é a sigla Environmental, Social and Governance, onde a gente pretende que as empresas sigam, né, ou pelo menos se adaptem a sua formatação e a sua atividade para atender os requisitos ambientais, sociais e de governança corporativa e política. Mas então, retornando à pergunta, como o senhor entende que o empresariado está aderindo com vontade ou ainda há uma resistência? Não, totalmente, né? Veio para fechar um trabalho que já existe há anos, né? A gente já trabalhava com o meio ambiente desde a ISO 14000, com a qualidade, com a ISO 9000, no social. Paulo Scaff criou... A Fiesp é muito grande, tem muitos departamentos. A gente tem lá o CORES, que é o Comitê de Responsabilidade Social, criado já há 17 anos, trabalhando essa parte de levar o trabalho social de dentro da empresa para fora, começando formalizando empregados, atende o empregado, atende a família dele, atende a comunidade, os stakeholders da empresa. Então, isso já é um trabalho antigo. Criou também o Departamento de Meio Ambiente, que já vem fazendo todo esse trabalho. E o ESG é uma sequência aí do Triple Bottom, né, que a gente trabalhava, entrou com a governança corporativa agora, e hoje é uma exigência já internacional. As grandes empresas estão exigindo dos seus fornecedores, os bancos, já de um tempo para cá, o próprio, me lembro, o Banco Real passou a exigir isso, balanço social das empresas. Então, isso não tem dúvida que veio para ficar. É uma sigla nova aí, mas... Né? Eu gosto de uma definição muito simples, né, que me falaram um dia, eu guardei, que a filantropia, ela dá o peixe, é o caso do morador de rua, a responsabilidade social ensina a pescar, e a sustentabilidade ensina a cuidar dos rios e dos mares. Entendeu? Acho que é uma forma muito boa. De explicar. Simples, né, de fácil entendimento. Tá bom? Então é isso, a gente está trabalhando junto para atender e cada vez mais, né? A exigência vai ser maior. Hoje as empresas são auditadas, depois desse problema de lava-jato e tudo, hoje o rigor é maior. Então a governança corporativa é muito importante. Sim. Existem os relatórios anuais em que a indústria já está à frente. Já. Eu lembro de uma reunião no CIESP Sul, ainda na sede anterior, há 20 anos atrás, em que lá palestrava um diretor da CETESB. E ele já estava tratando dessas temáticas, que à época eram muito novas, e o industrial que estava ali naquela apresentação ficava surpreso com as legislações que já existiam. E então teve até um dono de indústria ali que falou, poxa, então meu funcionário, se ele tiver uma atitude errada com o lixo, com o descarte do lixo, eu posso ter implicação de ser preso, até é isso mesmo. Exatamente. Então essa questão ambiental já vem sendo tratada com pioneirismo no CIESP, eu lembro até dessas passagens,
e que é isso. Hoje o ISG é uma sigla, uma sequência de toda essa trajetória. E que ela vem, hoje também, uma exigência da própria população, né? Que vem buscando isso de uma forma diferente. Não vem um movimento de cima para baixo, mas hoje nós temos uma movimentação, né? Dentro do terceiro setor. O próprio IRAPA, ele atua com uma equipe que já faz os relatórios socioambientais há mais de 15 anos, né? Que ainda no início tinha muita resistência a esse tipo de... Não na indústria especificamente, mas nas empresas de alguma forma. E hoje, assim, muita procura em relação a fazer esses relatórios socioambientais, né? De divulgar o que está se fazendo também dentro da área social, né? E nós, como missão, dentro do Instituto, nós temos, assim, como o senhor colocou, a questão de ensinar a pescar. Então, o Instituto tem essa missão de fazer a parte de profissionalização do terceiro setor, das organizações, e fazê-los entender que precisam aprender a pescar, não só a parte de doações, etc. e tal. Então, ensiná-los, né, colocar gestão, colocar administração, melhorar um pouco todo esse sistema que normalmente as organizações só estão no coração. Eu conheço um pouco dessa área, depois quero conhecer melhor o IRAPA, porque eu fui por 20 anos vice-presidente da FOS, Federação de Obras Sociais. E a federação congregava 1.600 entidades sociais, e o que a gente fazia? Acompanhar a documentação, tirar todos os registros de utilidade pública, municipal, estadual, federal, para que ela pudesse atuar de forma... e capacitá-las. Então, o primeiro curso de gestores de entidade social, nós que fizemos na FOS, era um curso de 1 ano e meio, com as entidades, e atuei bastante nessa área. E depois a gente foi para a área de saúde. O primeiro CAPS particular, que é o CAPS Prosan, foi criado pela FOS. Né? Então, atuei bastante. Depois fizemos também, tinha a Fundef, que era a Fundação de Desenvolvimento do Empreendedor Familiar. E na Fundef a gente preparava o empreendedor familiar, né? Sim. E formalizava e entregava para o Sebrae já meio preparadinho aí para ele dar seguir. Nossa, muito bacana. Tinha um trabalho muito bom. Muito bom. Com certeza. E essa área de projetos que você mencionou, por isso que eu lembrei. A FOS preparava para cada entidade nas parcerias. A gente fez parceria com o SESI e Senai, então a gente pegava a entidade, ensinava ela a produzir e fazíamos 6 feiras por ano no Ibirapuera. Não sei se você lembra na Marquise, Feira da Solidariedade, Feira da Fraternidade, das mães, dos pais. E essas entidades iam lá expor e vender seus produtos para fazer receita, para se manter, né? Então, exatamente. Isso o Senai ajudava muito com os cursos. A gente preparava a empresa para produzir alguma coisa, artesanato. Exatamente. E o terceiro setor hoje, ele está numa questão assim, né? No Brasil ainda muito aquém aos outros países, né? Tem países com 44% do PIB, né? E hoje o Brasil está em 4, 5% na questão da receita em relação ao terceiro setor. Então, assim, por isso que, apesar de ter várias organizações, nós não temos essa abrangência ainda, né? Mas já evoluiu muito. Já evoluiu. Época, quando a gente começou, era entidade social, era a Federação de Obras, era Obras Sociais. Depois veio a ONG. As organizações, depois vieram as OS. Então, vem evoluindo. Né? As OS hoje assumiram um papel importante na saúde, em várias áreas. Do programa da Academia Nossa Casa Planeta, tem por missão justamente isso, essa transversalidade dos temas. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo pós-pandemia, certamente esse fortalecimento das organizações volta, sempre foi, mas fica mais necessário ainda. E nesse contexto, o CIESP-Sul também tem atuado em várias frentes. O CIESP-Sul representa a Zona Sul de São Paulo, mas que é uma das zonas mais industrializadas da cidade e do estado, até dá para se dizer. Né? E essas frentes de incentivo e a retomada do desenvolvimento de cada entidade é fundamental a atuação do CIESP nessa fase agora em que a economia volta a caminhar com os passos mais determinados. A gente tem um trabalho grande aí para voltar ao que era, né? Porque
A indústria foi 1/3 do PIB e hoje é 11%. Mas continua arrecadando. 1/3 da arrecadação do Brasil é pela indústria. Então, você vê que está injusto. Né? Tá injusto. Você participa com 11% e paga 33%. Então, a gente precisa reindustrializar. E a pandemia, uma coisa que ela mostrou foi essa necessidade. Você pega, quando ela aqui chegou, a gente não estava nem um pouco preparado, não tinha máscara, não tinha álcool gel, sabe? Era tudo, dependia da China, a China fechou a exportação. Se não fosse a mobilização industrial, pegamos as indústrias têxteis do Sindicato Têxtil, da BIT, botamos para produzir, pegamos as indústrias químicas, produzir álcool gel, a indústria de cerveja passou a fazer álcool gel. Então, sabe, não fosse isso, teria sido muito pior. Muito pior. Não tínhamos a parte de fármaco, envolvemos o Sindifarma para poder ajudar a desenvolver, os institutos parceiros para desenvolver vacina e medicamentos. Então, é um trabalho grande e forte. E a gente deve isso à gestão do Paulo Scaff, porque ele abriu a Fiesp. O que ele fez? Ele trouxe toda a sociedade para dentro da Fiesp. Né? Então, ele criou os conselhos. O Conselho Superior já tinha, mas era muito pequeno. E ele criou vários conselhos e convidou pessoas da sociedade para poder participar. Então, aí é que vieram... Eu mesmo, ele me pediu para dirigir o COMP, que era o Conselho Superior da Micro, Pequena e Média Indústria. E eu peguei e trouxe para dentro do Conselho todas as universidades, os reitores da universidade, reitores de entidades, de bancos. Então, a gente criou um grupo muito forte, eram 50 conselheiros e também os presidentes de sindicatos. Então, foi um trabalho muito bom que fizemos durante 3 anos e que hoje continua. Hoje quem está liderando lá é o Luciano Coutinho. Nesse tempo de... nós tivemos o tempo da Covid e agora essa guerra que se estende por muito mais tempo. Então, a participação do CIESP ajudando, estruturando, fomentando e fazendo essa conversa intersetorial é muito importante para conseguir ter agilidade para suprir as necessidades que já eram e virão, certamente, agora. E talvez aí trabalhar no fortalecimento das indústrias nacionais, porque na medida em que as indústrias internacionais estão sofrendo vários abalos internacionais, econômicos e das matérias-primas, insumos, isso, de certa forma, abre uma grande possibilidade para as indústrias nacionais se fortalecerem num momento também difícil. É o que a gente fala, né? Hoje a bola da vez é o Brasil, porque o mundo inteiro quer investir aqui exatamente pelo problema da guerra. A Europa está passando apuros lá com falta de matéria-prima, de insumo, de infraestrutura. Então, na América, hoje, acho que o melhor lugar para investir é no Brasil. Né? E a pandemia mostrou isso. A Alemanha e os Estados Unidos estão preocupados em se reindustrializar. É questão de soberania. Você não pode ficar dependendo só lá da Ásia. E percebemos isso agora. Então, esse foi um outro ponto. Eu lá tenho 45 conselheiros na Distrital Sul. Nossa região é da Avenida Bandeirantes para lá e pegamos os municípios vizinhos. Então, Itapecerica da Serra, Embu-Guaçu, isso faz parte de Juquitiba, também está no nosso distrito. E eu peço para os meus conselheiros, tragam os problemas que aqui nós vamos trabalhar para entregar a solução. Esse é o nosso papel. E a solução de um serve para todos. Então, estamos caminhando bem. Apesar do tempo curto, começamos em janeiro, aí no pós-pandemia, o trabalho está caminhando bem, felizmente. E as parcerias, doutor Guilherme? Então, e as parcerias, a CIESP sempre fez, é pioneira já em grandes parcerias, né? E continua sendo. Na região sul, a gente tem também parceiros com empresas de prestadoras de serviços. E o que é bom ali, a gente leva para o estado de São Paulo. Então, o convênio com as universidades está no estado de São Paulo, convênio com bancos também já está no estado. Tem vários. Esse ano mesmo criamos o cartório postal, que é para preparar a documentação via internet. Tem vários parceiros aí caminhando bem. Na área de saúde, nosso vizinho lá, que é da Sociedade de Gastroenterologia de São Paulo, ele também é parceiro nosso. Então, a gente está caminhando bem nisso. É importante para atender a indústria, né? Nesse formato desse programa, nós temos também uma parceria com a Unifesp, que faz parte de um projeto socioambiental da Unifesp. E toda essa região em que o CIESP Sul atua,
tem esses dois lados, a necessidade do desenvolvimento e da retomada das indústrias, mas também é uma área de ambiental importante para o estado de São Paulo. Então, esse equilíbrio entre o desenvolvimento e o cuidado ambiental fica bem mais difícil de lidar do que numa outra região que não envolva tanto o aspecto ambiental, né? Lá nós temos as represas, né, estão na nossa região, então tem toda a proteção dos mananciais. A gente sempre teve um representante nosso trabalhando em conjunto. Né? Interagimos muito também com o governo municipal, estadual, o prefeito é da nossa região, né, também, então tem um trabalho conjunto aí. Eu, pela Fiesp, eu representei nas frentes parlamentares municipal, estadual, federal, Fórum Permanente da Pequena Empresa em Brasília. Então, é um trabalho muito sinérgico aí com o governo. Né? Essa parceria com as universidades surgiu porque tinha aquele programa antigo, a dificuldade de integração empresa-escola. Né? Então, a gente trouxemos as universidades para dentro da Fiesp exatamente para quebrar esse problema aí, né? E ter um novo caminho. As questões tributárias, a legislação sempre é muito hostil à livre iniciativa de forma geral, mas mais no setor da indústria, não é? E as regulamentações. E, nesse sentido, o CIESP faz mesmo esse enfrentamento e levanta o que existe de problema e vai lutar pela indústria e pelo empresariado para que as coisas mudem, né? E tem muitos resultados. Muitos resultados. Essa briga, nossa, a Receita Federal só pensa em arrecadar, não cede. A gente já mostrou várias vezes que você simplificando, você aumenta a base, o recolhimento. E diminui o custo do Brasil, né? E a gente recolhe muito e recebe pouco de volta, né? Sim. O tanto que a gente recolhe era para ter uma educação melhor, uma saúde melhor, transporte, tudo isso. E não volta. Eu, pelo menos na minha época, a escola pública era top. Né? Eu lembro que Caetano de Campos, Roosevelt, eram os melhores colégios de São Paulo. Muita gente hoje conta que estudou a escola pública, mas estudou porque era melhor, não é? Hoje não quer, hoje tem que ir para a escola particular. E era difícil, né? Tinha um processo seletivo muito interessante. E esse desafio, dentro das legislações, da parte trabalhista, de impostos, legislação em geral, legislação trabalhista também, mas soma a isso ainda o desafio para o CIESP-Sul, porque representa 30% da área verde de São Paulo, 30%, e isso é bastante, a Mata Atlântica, na cidade de São Paulo, 30% está justamente na região do CIESP-Sul. Então, é um enfrentamento que já existe para toda a indústria, todo empresário, de adequar e fazer as reivindicações que são justas e necessárias, mas também conseguir conciliar essa questão de ter ali 30% da vegetação da Mata Atlântica instalada ali e ainda conservada. Então, Infelizmente, o objetivo é arrecadar. Então, você pega a CETESB, a gente tinha antes um alvará vitalício, mudaram para 5 anos, depois agora mudaram para 2 anos. O valor subiu absurdamente. Entramos com liminar, ganhamos uma instância, perdemos na outra, agora estamos recorrendo, sabe? É uma pressão em cima da indústria com o objetivo de arrecadar. Então, perdemos até associados que ficaram aborrecidos porque a liminar caiu e eles estavam pagando com base na liminar. Já tinha passado na segunda instância e um juiz de primeira instância cancelou a liminar. Aí, agora estamos recorrendo para voltar a isso. Nesse tempo, muitas coisas a gente pode desenvolver ainda em outras conversas, em outras entrevistas, mas esse é um tempo em que nós fazemos uma pausa e para passar a um troféu homenagem que é feito pela sua atuação durante todo esse tempo, no serviço voluntário e como industrial também. Então, esse é o tempo de se fazer a homenagem, que é um troféu do empreendedor. Muito obrigado, não mereço internacional. Eu vim aqui para contribuir, não vim para ser homenageado. Sim, eu fiquei encantada, agradecer a sua disponibilidade de estar aqui conosco, né? E para nós é uma honra poder oferecer esse troféu para o senhor. Muito obrigado, Ana Paula, Napoleão, Ricardo. Uma honra para mim. Nós que agradecemos.
Mais alguma coisa? Só fechar, uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado, né? A gente quer isso mesmo, um trabalho plural aí que a gente escuta diferentes experiências e assim que a gente vai crescendo juntos. Muito obrigada. Obrigado. Vamos então à homenagem. Eu acho que